cuidado no limite, porque crianças com esse temperamento muito explosivo, elas nem podem bater, porque bater, colocar de castigo, eles trazem de volta essa agressão para você. Na verdade, você não pode bater em ninguém, mas em crianças que são explosivas é pior, né? E você também não pode, na verdade, ser permissivo. Então, você precisa realmente estar no caminho do meio e falar firme, falar realmente pontualmente, porque às vezes você ficava, como uma criança que dá muito trabalho, de que o pessoal chama de danado, que eu acho essa palavra feia, mas danado, que é aquela criança que ou é silenciado você dando tela, meu filho, pelo amor de Deus, para um pouquinho, toma aqui o celular, ou ele é silenciado você dando um castigo. A criança nunca está calma e nunca está fazendo o que deve ser feito. Só que isso é uma maneira de silenciar e não de ensinar, né? Então, essa criança vai demandar muito mais dos pais, porque os pais vão ter que estar naquela árdua missão de educar 24 horas. Meu filho, isso aqui está errado. Isso aqui você não pode subir nessa cadeira. Olhe, você não pode isso. Então, não é que você vai fazer isso. Não, não, fica aqui parado, só não me dê trabalho e fica aqui nessa tela, né? Porque, na verdade, a tela nada mais é do que uma chupeta digital, né? Você fica, deixa a criança lá, a criança não lida com as emoções, não lida com as frustrações. Então, essa criança desafiadora, ela vai ter que, você vai ter que escutar muito mais choro, você vai ter que se posicionar muito mais. Então, é muito mais complicado. Então, eu diria várias situações com o Dani, que se a gente usar desse comportamento inteligente de saber intervir, você ganha as coisas. Eu vou dar, inclusive, um exemplo que eu usei hoje, de uma comunicação não violenta com uma criança desafiadora. Se eu falar com o Dante da seguinte forma, Dante, guarda esse brinquedo que eu estou mandando, quem manda nessa casa sou eu. Ele olha para mim, dá vontade de dar uma risada, como se assim, quem é você para falar comigo assim? Porque ele é uma criança que exige ser respeitada, como na verdade todos deveriam. E aí, se eu, inteligente, né, o que é que você quer? Você quer viver num lar só de brigas? Ou você quer viver num lar harmônico, onde você consegue se posicionar e falar com seus filhos de uma maneira agradável? Então, você primeiro tem que saber quem é seu filho, né? Então, se eu já falar de uma maneira diferente, que graças a Deus a sabedoria fez a gente tentar se posicionar de uma maneira melhor, eu já chego, filho, tem muito brinquedo no chão, né? Você sabe que você tem que guardar. Você pode guardar, por favor? Ele vai lá, pega os brinquedinhos e guarda. Como se assim, ó, me tratou como gente, esse é o combinado da casa, né? A gente já tem os combinados. Então, por que não? Por que não tratar as pessoas de maneira agradável, de uma maneira realmente correta, né? Mas não de uma maneira frouxa, né? Porque às vezes a gente confunde com a permissividade e que essa criança pode tudo. E eu brinco que eu tenho um laboratório, eu tenho um bonzinho mais velho e um danado mais novo, era aquele cenário que todo mundo já conhece, né? De dizer assim, ô, oh, dê pro seu irmão, porque o bichinho, pelo menos ele para de chorar. Ou o bichinho tão novinho. E aí começa. E o bonzinho sempre tem que ser bonzinho, e o vizinho sempre vai conseguir as coisas na tapa, no grito, para a paz da casa, né? E não é por aí, porque você tem que capacitar o bonzinho para se autodefender, para ter autoconfiança, para saber se defender do irmão, para, quando chegar no mundo, ele também ter autoconfiança para se defender. E você tem que potencializar o danado para poder ser mais calmo, para poder lidar com a raiva, para entender que tem que viver em sociedade, para entender que tem leis. Então, esse caminho do meio ajuda crianças de todo tipo de temperamento. Então, eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Porque quando eu só tinha Isaac, e eu comecei a estudar isso, né? Depois que Dante foi nascendo, eu brinco que eu disse, rapaz, graças a Deus que Isaac veio primeiro. Porque com 2 anos deu tempo para estudar sobre o caminho do meio. Porque se tivesse vindo Dante primeiro, eu acho que eu tinha batido. Porque assim, eu nunca bati, mas eu tinha vontade todos os dias. Por quê? Porque eu tenho raiva, eu sou ser humano. Então, o que é que muda? Muda eu pensar assim, eu não vou bater, porque bater tá errado. Só que como eu estudei, isso aí eu vou trabalhando, eu saio de cena. E se eu tivesse tido Dante primeiro, ele me desafia tanto que talvez eu teria batido. E não porque eu já bati, que seria um problema, né? Porque a gente sabe que a gente pode ir atrás do caminho do meio em qualquer momento. Mas na minha situação, veio o Isaac primeiro, eu aprendi sobre o assunto e realmente tenho na cabeça que bater não é a solução nem colocar castigo. E sigo tentando todos os dias, né? Eu não sou calma, eu não falo sobre isso com calmaria, porque para mim não é. E não é fácil. Não é fácil dizer a eles assim, fala baixo. Às vezes eu começo a falar alto, ele já começa, mãe, fale baixo, por favor. E você escutar isso de um filho, como eu nunca escutei isso, e dizer assim, tudo bem, me desculpe, eu vou falar baixo. Porque eu escutava em você o choro, quem manda sou eu. Então, tem muito isso de você respeitar também quando está errada. Eu, vez ou outra, peço desculpa, porque nós somos seres humanos falhos. Como nós pedimos desculpas, eles também pedem. Então, criança é espelho, eles são esponjas do que a gente está falando.